Muito bem-vinda a mais um podcast maravilhoso, bate-papo com Sheila Ortiz, e eu tenho um convidado mais que especial, Adamo Brasil, hipnólogo, PNLista, psicanalista, trabalha com psicossomática, tudo que você imagina, um grande terapeuta, referência, que está aqui para contribuir com o seu conhecimento. Bem-vindo, Adamo. Olá, obrigado. Para mim é uma alegria poder estar aqui. É muito bom todos os nossos encontros. Eu fico muito feliz e espero poder contribuir aí nesse momento com o pessoal que está nos assistindo também. Adamo, a gente estava conversando no almoço hoje da importância da gente respeitar os nossos clientes, que eles tenham autonomia na vida, né? Então a gente falou, não, vamos conversar sobre isso, sobre autonomia, porque tem tanto terapeuta aí que gosta de segurar o cliente, né? Eu costumo brincar que é aquele terapeuta que está mais preocupado em pagar o consultório, o aluguel, as suas contas fixas, e esquece de trabalhar a autonomia do seu cliente para que ele possa seguir. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, eu venho da psicanálise, né? Então a psicanálise ela tem essa tradição, desde a sua origem, da pessoa passar às vezes 15, 16, 18, 20 anos em análise, né? Já é da essência da psicanálise, né? Da origem. E um dos meus conflitos iniciais com a psicanálise já foi aí, né? Porque eu acredito que talvez tenham algumas pessoas que devam ser acompanhadas por tanto tempo assim. O próprio Freud tem um texto sobre isso, né, que chama Análise Terminável e Interminável, né? Ele fala assim, talvez nós, analistas, precisemos estar em análise sempre, né? Estamos condenados a estar sempre em terapia. Mas a pessoa comum, às vezes, tem que vir, trabalhar em seu processo terapêutico e seguir a vida. E os métodos que a gente trabalha, de hipnose, de PNL, de constelação, aí sim eles devem ser o mais objetivos e diretos possível. Quando eu dou aula, quando eu formo outros profissionais, eu digo assim, olha para o teu cliente sabendo que ele é um adulto plenamente capaz de lidar com aquilo que ele está atravessando naquele momento, só que está tão fragilizado que não consegue fazer isso sozinho. Então você olha para ele como um ser humano, plenamente capaz de lidar com isso. Na verdade, o único ser humano capaz, porque é a história de vida dele, né? E você está ali como suporte, com técnicas, com conhecimento, com informações, com a sua presença, porque muitas vezes só a presença do terapeuta já faz muita diferença no processo terapêutico, né? A sua presença para fazer as intervenções necessárias para a pessoa recuperar a caminhada na vida, né? Então ela titubeou por algum motivo, vai lá no terapeuta para retomar esse processo. É assim que eu enxergo o processo terapêutico, né? Você está falando isso, eu fiquei pensando, é importante destacar que, na verdade, o terapeuta, ele faz com que o cliente busque os próprios recursos, né? Uhum. Porque senão parece que é o terapeuta que vai ajudar, e não é o terapeuta que vai fazer algo, ele vai ser o suporte para que o cliente lembre dos seus recursos, acesse os próprios recursos, porque ele já tem a solução. Se ele passa por um problema muito sério, ele também é a mesma pessoa que tem os recursos pessoais para poder superar aquele problema. Só que às vezes as nossas dores, né, fazem com que a gente se feche naquele casulo, e aí o terapeuta ele ajuda aquele cliente a relembrar quem ele é. Uhum. Eu adoro contar histórias, né? Assim, e a história que normalmente que eu contei para um paciente uma vez e que essa história ficou marcada para mim. O que é que eu acredito? Assim, imagina que você tem um apartamento, você entra no seu apartamento todos os dias, e aí um dia você entra e a estante de livros cai sobre você. Quando cai sobre você, a primeira coisa que você tem que fazer é checar se você quebrou algum osso, se você está ferido, né? Então aquilo caiu sobre ti. Você não vai conseguir organizar a estante, os livros, os objetos, se você continuar ali embaixo. Você tem que sair dali com cuidado para não se machucar mais, para só depois cuidar de você, só depois decidir o que vai fazer com a estante e com os livros e objetos que estão ali. Assim, para mim, a terapia é isso. A pessoa estava caminhando a vida, a estante caiu em cima dela e às vezes ela não consegue sair sozinha. Às vezes ela tem que chamar para o pronto-socorro, né, o SAMU, o sistema de atendimento ali de urgência, para tirar ela, ajeitar o braço que quebrou, ajeitar aquilo, vai para o hospital, tal. Depois ele volta para reorganizar aquilo tudo. Para mim, essa é a metáfora do processo terapêutico. Não adianta, se ele me contratar para ajeitar lá a estante, talvez eu até vá, bote lá a estante, mas eu não vou saber ajeitar do jeito dele.
talvez eu coloque a estante no lugar errado, talvez eu coloque os objetos no lugar inadequado, talvez eu jogue livros preciosos para ele, fale assim, não, isso é besteira, é lixo, e jogue lixo. Então não sou eu, terapeuta, que devo decidir o que fica, o que não fica, né? Como que vai se reestruturar. É ele, o apartamento é dele, quem mora lá é ele. Né? Eu, como terapeuta, posso contribuir com o processo, dar suporte para que ele localize esses recursos internos e resgate essa força para decidir perante a vida, né? Ou para agir perante a vida. Perfeito. Uma coisa importante é quando uma pessoa está em crise, não é momento de ir mais fundo ainda na dor para poder ver qual é o motivo, vamos ver qual é a origem da crise lá no profundo. Eu tenho que sair da crise primeiro. Isso que você falou. Primeiro eu tenho que fazer os cuidados básicos. Sai da crise. A pessoa surtou, né? Que é raro, não parece não é tão frequente assim a questão do surto, mas assim, eu estou num momento de pânico, eu estou num momento de, acabei de me divorciar, descobri que meu marido estava me traindo, peguei não sei o quê, fiz tal coisa, fui demitido. Os momentos de crise na vida não são momentos onde você vai descobrir, olha, o que lá no profundo gerou. Primeiro, calma, vamos sair da crise, vamos criar um mecanismo de centramento. E aí depois, vamos lá para a estante, vamos revisar, né, o que fez com que aquela estante tenha caído, né, o que te colocou nessa crise, que parte tua atraiu isso, né, por que você foi demitido? Será que você não estava muito tempo protelando isso, né, naquela empresa, um tempão, e aí o universo conspira a teu favor que te demitisse? Dentro da crise, você tem duas alternativas, né, ou você cai de vez e você vai para o buraco, ou você edifica, vai para cima, ou seja, né, busca aprender com aquilo. Então, a crise é uma oportunidade sempre. Então, isso que você falou é importante, porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, não sei qual é a tua visão, Adamo, mas a pessoa às vezes ela está num momento assim, onde aconteceu uma catástrofe na vida dela, e ela quer marcar uma constelação familiar. Aquilo não é momento de constelação familiar. Ela não vai conseguir nem absorver o que ela viu num campo. Ela precisa primeiro de terapia, ela precisa primeiro centrar as ideias, reorganizar-se internamente, para depois desorganizar, para organizar novamente. Ou seja, depois a gente vai identificar de fato por que me gerou aquilo. Então, um exemplo, eu gosto muito de falar da questão da traição, porque é uma coisa que acontece muito, muitas perguntas sobre isso, né, no Instagram. E a gente sempre fala, eu sempre falo que toda pessoa traída traiu primeiro, porque Bert Hellinger diz isso muito, né? Porque eu estou indisponível para o outro e o outro vai lá e me trai. Só que não é a hora, às vezes, de falar para a pessoa. Ela acabou de ser traída, pegou o marido com outro na cama, tá no momento de crise. Como é que vem um terapeuta e diz assim, você traiu primeiro, né? Vai querer receber uma pedra na cabeça. Então, ela precisa do centramento primeiro, para poder conseguir olhar profundamente para essa questão da autorresponsabilidade, até mesmo por ter criado uma crise. Como é que você vê isso? Com a hipnose ericksoniana, Sheila, a gente trabalha muito com objetivos dentro da sessão e dentro do processo terapêutico, né? Então, quando uma pessoa chega em crise, eu já coloco como objetivo para ela, eu já negocio com ela, né? Eu digo, olha, eu sinto muito, mas o nosso objetivo, talvez o teu objetivo era outro, mas eu vejo que o objetivo dessa nossa sessão vai ser te organizar inicialmente. Então, a gente não vai conseguir lidar com todo esse processo que tem acontecido, né, sem você se organizar primeiro, sem você resgatar partes suas, organizar primeiro, né? Então, normalmente, quando alguém entra em crise ou chega em crise, a minha sessão inicial é estabelecer formas, recursos, técnicas para ela, pelo menos, se estruturar um pouco dentro da crise, né? Então, não tem como, assim, como eu trabalho com psicossomática, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Quantas pessoas não estão usando medicação e o protocolo se mostra inadequado, né? Então, assim, primeiro a gente tem que organizar isso que está tão inflamado, que está tão desestruturado, para depois decidir se você vai remexer nisso ou não, né? Na origem, na estrutura. Porque aí é da pessoa, né? Talvez ela já só sair da... Só, né? Não é só, mas ao sair da crise, para ela é suficiente naquele momento. E aí a gente deixa ela com aquela informação. Não, Adam, saí da crise e quero agora olhar de uma forma diferente, né? Ressignificar, olhar para a minha história de vida, reestruturar isso. Aí sim, aí a gente continua o processo, né? Mas em crise, a produção, seja com constelação, com hipnose, com PNL,
em crise, o que o paciente, o que o cliente produz terapeuticamente é pouco, porque a crise está desestruturante, está desorganizada, não vai conseguir produzir um material significativo, né? Eu levo muito a sério as constelações, né? Foi a última abordagem que eu estudei, de todas as que eu trabalho, mas a minha forma de olhar as constelações é assim, você entra uma pessoa, quando a gente abre uma constelação, você entra uma pessoa e a ideia é que você saia diferente, assim. Aí você pensa, mas você transforma uma pessoa inteira em 30, 40 minutos, 1 hora. Não, não é isso. É que é dar um passo a mais na existência, sabe? Assim, não tem essa sensação de, por exemplo, quando você é mãe, né, quando você é pai, não parece ser um passo a mais na nossa vida, né? Assim, não era pai, agora eu sou, né? Não era terapeuta, agora eu sou, né? Não era tal coisa, agora eu sou. Eu olho para a constelação assim, agora eu dei um passo a mais na minha existência. Né? É tanto que eu acredito que constelação deve ser um modelo de terapia usado para essa consciência, né? Para a pessoa que acha que tem que constelar tudo, todo o tema, a vida inteira, o tempo todo, talvez não tenha sacado o que é constelação, assim, né? Imagina, assim, uma constelação a cada semana. Hoje eu quero constelar isso, amanhã eu quero constelar aquilo. Não dá tempo nem a sentar, né? A perceber os efeitos, a observar o movimento. Então, em crise, normalmente eu utilizo, dá para utilizar exercícios sistêmicos, né, para ajudar a pessoa a sair da crise e tal, mas aí ela estar em uma postura em que ela olhe para aquilo e sinta que foi produtivo. E aí só dá para fazer isso saindo da crise mesmo, não tem jeito, né? E falando nisso, a mesma coisa na tua experiência profissional, quais têm sido os principais temas, as queixas das pessoas? Pois As é, né? dores? Meu campo tem muita informação, né? Então, como eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em centro de especialidade odontológica. Então, na minha vida inteira, esse contexto de depressão, bipolaridade, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção, são temas que surgem muito. Mas, ultimamente, Sheila, uma coisa que eu tenho recebido muito como demanda é uma insatisfação com a vida, sabe? Assim, um vazio, né? Assim, a pessoa até projeta num tema, relacionamento, profissão, né? Dinheiro, até projeta num tema, mas no final das contas é essa insatisfação, né? Que aí eu acho muito bonito as constelações nesse sentido, porque quando você se posiciona realmente no seu lugar, né? Aí parece que é aquele choro do bebê que acabou de nascer, né? Assim, a vida vem, né? Então, me parece essa falta de vida, de ânimo, de empolgação tem adoecido bastante as pessoas, sabe? Assim, de fazer as coisas porque tem que fazer, ou de um jeito meio automático, né? Isso tem sido um dos adoecimentos que tem surgido bastante para mim. Olha só, e você tem observado um padrão de causas? Não. Ah, não necessariamente, mas boa parte das vezes é essa desconexão, né, com nossa essência, uma desconexão com a vida, né, que às vezes por eventos traumáticos a gente aprende que é mais fácil viver uma vida diferente do que aquela vida que é a minha vida mesmo, né? Então parece que o trauma faz essa cisão e nos empurra para um outro caminho. Sim. E aí a gente vai por esse outro caminho por muito tempo. E aí a nossa alma vai sinalizando, né? Para mim, o transtorno de ansiedade generalizado, uma crise de pânico, não é nada mais do que um sinal da alma de dizer assim, olha, a rota não é essa. Sim. Né? Aí dá aquele monte de sensação para ver se a gente reajusta a rota, né? Então, eu acho que é esse movimento, né? Eu vejo muito de modo geral, né? Acho que quase todo tipo de demanda emocional, ela é um reajuste de rota, né? E você falou uma coisa importante, que às vezes a pessoa, ela não assume a responsabilidade de ser ela mesma. E acaba atendendo a expectativa das outras pessoas. E a gente está num mundo onde as pessoas estão querendo muito
criar expectativas sobre os outros e atender expectativas dos outros. E eu acredito que a rede social ajudou muito nisso, né? De as pessoas se compararem, né? De querer produzir de alguma forma, serem vistas, né? Sempre no mundo externo e não no sentido interno do negócio. Adam, eu me lembrei de uma coisa bem boba, mas ao mesmo tempo muito bonita. Se você já assistiu aquele seriado, O Pequeno Sheldon, eu gostava Alguns muito, episódios. eu gostava muito daquele The Big Bang Theory, né? Aham, E aí aham. o Sheldon, ele era sempre o preferido, óbvio. E aí eu comecei a assistir esse episódio. E teve um episódio que me chamou muita atenção, que eu fiz assim, uau, uma lição de moral. O Sheldon, ele é cientista, ele é apaixonado por Einstein. Uhum. E ele resolve estudar a vida do Einstein e pensar o que o Einstein fez de tão maravilhoso para poder eu também ser um cientista. Aí ele descobriu que o Einstein tocava violino, então ele foi fazer aula de violino. E aí não estava dando certo, não estava vindo ideias novas. Aí ele resolveu, ele tinha com 10 anos de idade. Ah, o Einstein é judeu, então eu vou virar judeu. E a família era batista. E aí ele liga para a sinagoga e fala com o rabino e diz assim, eu quero virar judeu. E ele, quantos anos você tem? O rabino pergunta, eu tenho 10 anos. Mas por que você quer virar judeu? Porque eu sou um cientista, eu quero ser cientista como Einstein. E Einstein era judeu, então eu quero ser judeu. Daí ele perguntou, e sua família aprova? Não, minha família disse que eu vou morrer se eu me converter. Aí ele disse, então, Celdo, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Olha só o que o rabino falou. Quando você morrer, Deus não vai te perguntar por que você não foi o Einstein? Mas talvez ele te pergunte, por que você não foi o Sheldon? E olha que forte isso, né? Uhum. Então, muitas vezes você quer ser outra pessoa porque aquela pessoa foi brilhante ou porque foi um mentor maravilhoso, eu quero ser como fulano, como ciclano. E, na verdade, você só tem que ser você mesmo. E a grande máscara da vida, na minha visão, que vem acontecendo muito no mundo, é essa distorção. Ou seja, nós estamos nos distraindo, querendo ser outras pessoas que não somos, dando máscaras mesmo para poder atender expectativas, enquanto a nossa única realidade é sermos nós mesmos. E quanto mais a gente foge disso, mais infeliz a gente é. Quanto mais próximo sofrimento. de mim eu sou, mais feliz eu sou. E detalhe, eu posso não ter o mesmo luxo, o mesmo dinheiro que uma outra pessoa tem, que eu que estava me espelhando nela. Uhum. Mas quanto mais perto de mim eu estou, quanto mais eu sou, mais feliz eu estou, independente do que eu tenha. Então, eu também tenho observado muito isso nos meus atendimentos, nas pessoas que vêm buscando, até nas perguntas que as pessoas fazem na internet, de falta de sentido. Uhum. Então, tem muitas pessoas perdidas. Mas o que é estar perdido? Na minha visão, muitas vezes as pessoas estão perdidas por estarem distraídas. A gente se perde quando a gente se distrai. Uhum. Então, se eu me distraio, significa que eu estou olhando para outras coisas que não são o meu chamado. Estou prestando atenção em coisas alheias, em muitos estímulos, e não estou prestando atenção naquilo que é simples, que está às vezes na minha frente. Sim. Eu não sei se tu vai lembrar, Sheila, mas quando a gente se conheceu lá no Cariri, né, no evento lá da jornada, foi lido um texto do Gustavo Tanaka. Você lembra do Gustavo, né? O Gustavo é uma pessoa linda, assim, adoro ele. E no texto que foi lido, eu guardo esse texto e leio quase todo módulo que eu vou ministrar, eu leio. E eu li esse final de semana também para o pessoal. No texto ele diz assim, você admira as pessoas não pelo que elas são, mas pelo lugar que elas ocupam, porque elas ocupam o lugar delas. Então, quando a gente admira alguém, não é só pelo que elas são, pelo que elas dizem, pelo que elas fazem. A gente admira eles porque eles estão nesse lugar próprio. E no texto ele diz assim, existe um lugar que é só nosso e que não há sobreposição. Então, quando eu deixo o meu lugar vazio, ninguém vai ocupar ele lá, né? E aí, quando eu consigo encontrar esse lugar, eu ajudo outras pessoas a encontrar também. Ele até faz uma metáfora de um quebra-cabeça. Ele diz assim, uma peça de canto, aquela com dois lados retos, não vai se encaixar no centro. E uma peça de centro não vai se encaixar no canto. Quando uma peça se encaixa no lugar certo, só em estar ali ela já serve de referência para as demais. Então, quando a gente está no nosso lugar, a gente já serve de referência para os outros, né? Perfeito. Então, e o terapeuta também é meio assim, né? Claro, a gente tem tem a técnica, tem o estudo, tem a experiência, mas se a gente não encontra esse lugar nosso, até o que a gente vai entregar quanto terapia, quanto técnico, quanto curso, talvez não tenha tanta força de impacto, né, na vida da outra pessoa. Quando a gente está no nosso lugar,
às vezes a gente nem sabe que técnica vai usar, mas é a técnica assertiva, adequada, porque aí tem o lance da presença e da conexão, né? Quando eu me conecto, eu sei exatamente qual é a técnica mais adequada para aquele contexto. Se eu não consigo me conectar, aí eu posso ter um monte de técnica no meu arcabouço que não vai ser adequada, porque eu não estou conectado àquele contexto, né? E eu só consigo me conectar a você se eu fizer esse exercício de me conectar primeiro comigo. Porque aí vai ser uma conexão nessa via, né? Não é uma conexão de algo perdido, distraído, como você falou, tentando alcançar você, né? Então é uma conexão que primeiro passa por mim para conseguir chegar até você, né? Perfeito. E a coerência também, né? Uhum, Ou seja, a gente que ensina tanto como professores, aquilo que eu ensino primeiro tem que servir para mim. uhum, Se eu sou incoerente naquilo que eu estou pregando, não faz o menor sentido. Isso é uma das coisas mais importantes na minha vida, é coerência. Ou seja, o dia que eu perder a mão, perder a coerência, para mim o mundo cai, porque eu gosto de transmitir para as pessoas quem eu sou. E eu posso ser criticada por isso, porque tem coisas que as pessoas não concordam do que eu falo, do que eu expresso. Mas eu sei que aquilo sou eu. uhum, Então eu não preciso que os outros concordem comigo. Eu estou sendo coerente comigo, ou seja, expressando a minha verdade, o que eu acho que é o certo para mim. E as pessoas não têm obrigação nenhuma de concordar comigo, uhum, uhum. né? Então, isso que você está falando. Agora, essa questão da referência que você falou, né? Eu achei linda essa Eu acho metáfora lindo, do eu acho lindo. quebra-cabeça. Uhum. Não é É, minha, tá? É do Gustavo, mas sim, eu sim, acho sim. lindo, eu guardei no meu coração. É muito bonita. Me faz pensar muito na família, Uhum, né? Como pais. Por exemplo, se eu assumo de verdade o meu lugar como mãe, eu vou ter uma expressão na vida dos meus filhos diferente. uhum, E gero também uma admiração da parte deles, ou seja, eles têm uma referência. uhum, Agora, se eu não me assumir, por que eu estou falando isso? Porque é uma grande maioria, muitas pessoas, tá? Não, talvez não diga a maioria, mas muitas pessoas estão perdidas nesse lugar de uhum. pai e mãe, né? A gente vê pelas crises que as crianças estão trazendo, que vêm até o consultório. Sim. Eu vejo muitos pais que trazem os seus filhos e que, por exemplo, com sintomas de TDAH, e eu pergunto qual é o hábito do filho. E quando eu vejo, fica na internet o dia inteiro. Então, quem tem transtorno de TDAH vai multiplicar os sintomas usando o celular e a internet. Então, é mais fácil dar o celular para uma criança. Muito mais difícil é você se posicionar. Mas o que gera cura é o posicionamento do pai e da mãe. Uhum, Eu brinco com os meus filhos assim, eu digo que o Eduardo, que é o mais questionador, eu falo assim, Eduardo, o que tu acha que é mais fácil para mim? É deixar você fazer o que você quer? Ou é te explicar por que você não vai fazer isso? Ele olha para mim e fala, mais fácil seria você me deixar. Então, o que mostra o meu amor por você? Tá, mãe, eu já entendi. Ou seja, que a paciência que eu tenho em explicar 50 mil vezes por que ele não pode jogar Fortnite, por que não sei o quê, eu explico 50 mil vezes. E todos os dias o insistente vem e me pergunta, mas eu posso jogar hoje? Não, não pode. Mas por quê? Eu já te expliquei. Quer que eu te explique de novo? Tá, mãe, já entendi. Então, assim, quando a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe do compromisso que a gente tem que ter com aquilo que a gente se afirma mesmo. uhum. Você como professor, você como terapeuta, você como pai, você como filho, inclusive, né? Isso, é. Em todos os papéis da vida, que é o que a constelação familiar traz muito. Uhum, Nada mais é do que isso, que exatamente esse exemplo do quebra-cabeça, não é? Se eu assumo o meu lugar de verdade, pam! Eu, por exemplo, era só a filha caçula e me comportava como a mais velha. uhum, Quando eu voltei para o meu lugar de caçula, meu irmão despertou. Ou seja, ele diz, eu sou mais velho. uhum. Então não é que ele não estava no mais velho, mas é porque se eu estava ocupando todos esses papéis, para que outra pessoa ia assumir o dela? Uhum. Então quando eu volto para o meu, ele também assume o dele. E isso que tu fala, Sheila, eu até algo você acabou completando, assim, normalmente, olha como é sábio, assim, né? A pessoa foi lá e se tornou mãe ou se tornou pai. Então, esse sim foi dado em um nível muito profundo. Porque tem pessoas que querem muito ter filho, mas não tem esse sim.
né? Aí eles ficam lá tentando e arrumando e nananana. Então, se você conseguiu ter filho, o sim existe. Então, uma parte sua já sabe esse lugar de filha, esse lugar de mãe. Só que aí, pelos motivos diversos, né, que aí a gente só sabe olhando para a constelação ou atendendo a pessoa, mas por diversos motivos, tem uma parte desta pessoa que não consegue se sentir bem naquele lugar, porque está em um outro lugar buscando amor, né, buscando ser visto, buscando, enfim, está em um outro lugar. Então, muitas vezes o nosso trabalho é só dizer, olha só, tem uma parte sua que já disse sim para esse lugar, né? É só você encontrar isso dentro de ti e se reconectar. Mas já existe isso dentro de ti. Então, se você teve lá, se você engravidou, se você teve filho, se você foi pai, se você foi mãe, esse sim já existe. Então, como é que você vai se reconectar a isso? Você é filho. Todos que estão nos assistindo é filho. Não tem como. É incontestável isso, não tem como, assim. Então, existe um sim dado para esse lugar de filho. Agora, por alguns motivos, traumáticos, dores, né, a gente se afastou desse lugar. Então, o trabalho não é nem encontrar esse lugar, não é um lugar novo. É relembrar, é reconectar, é reencontrar, né? E voltar a esse lugar. Ufa, né? Assim, há quanto tempo que eu não estava aqui, né? Então, é voltar a esse lugar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é muito doloroso ser pai e mãe, porque às vezes a gente está lá brigando com as referências de pai e mãe que a gente imagina ou que a gente construiu na nossa cabeça referente aos nossos pais ou aos nossos tutores, né, para quem não pôde conviver com pai e mãe. Então, criou ali um modelo de pai e mãe que começa a entrar esse conflito, emocionalmente falando, e nós nos tornamos pais ou mães indisponíveis para os nossos filhos por conta desses contextos todos, né? Então, é ordem, né? Primeiro a gente organiza isso para depois a gente conseguir liberar e ajustar esse papel ou essa identidade de paternidade ou de maternidade, né? Falando nisso, Adamo, fala um pouquinho para mim qual a tua experiência, o que você tem visto sobre, como as pessoas estão falando, sobre mães narcisistas, porque agora tá na moda. Tá na moda, mãe narcisista. Tu sabe que eu gravei um vídeo sobre isso, na época da mãe da Larissa Manoela, né, e tal, assim, é difícil porque no desenvolvimento infantil, né, na visão da psicanálise, todos nós temos uma fase narcisista, né? Então, muitas das coisas que são atribuídas à pessoa, né, que tem um diagnóstico de narcisista, se você parar para pensar em maior ou menor grau, todos nós vivemos, né? Então, eu acho muito desafiador essa lógica da pessoa se apropriar, de dizer assim, minha mãe é narcisista, né? Porque tudo quando você atribui a responsabilidade ao outro é pouco produtivo terapeuticamente. Mas eu tenho realmente uma mãe que fez isso, que fez aquilo outro. Ok, mas o que você fez com você mesmo quando você interagiu com a mãe com esses comportamentos? Né? Então, é muito esse olhar de o que a gente acaba fazendo com nós mesmos quando esses... O Jung tem uma frase célebre sobre isso, né? Que ele diz assim, não são as coisas da vida que nos transformam, não é o que a vida faz com a gente que faz diferença, mas o que a gente faz com o que a vida nos faz, né? Em resumo, assim. Então, essa mãe narcisista, às vezes, pode ter sido a realidade mesmo, pode ter sido uma mulher, por conta de suas dores, autocentrada, egoísta, que fazia a criança sofrer, que fazia, né, intencionalmente a criança se isolar ou se sentir com baixa autoestima. Então, sim, e você tem uma dor justa em torno dessa relação, mas o que você fez com você mesmo ao interagir com isso é algo que tem que ser cuidado antes de você, inclusive, até mesmo lidar com essa dor externa, né? Então, como é que eu vou lidar com essa dor com relação à minha mãe, se muitas vezes eu não consegui olhar nem para o abandono que eu acabei causando comigo mesmo, né? Então, a gente primeiro resgata esse processo interno,
para depois lidar com esse processo externo, né? A constelação, inclusive, tem esse conceito, né? Essa ideia essencial da gente tomar pai e mãe, e aí, às vezes, a gente fica rodando nisso, assim, mas como honrar meu pai, como honrar minha mãe se eu tive uma mãe narcisista, né? Pois é, assim, é que a mulher narcisista que te provocou muito sofrimento, por incrível que pareça, não é a mesma mãe. Sabe, assim, quando a gente dissocia isso, quando a gente olha com amor para nossa mãe e entende que a gente tem uma dor aqui justa para lidar com isso, vai ficando mais fácil da gente ir integrando isso internamente. Agora, de novo, precisa mesmo nomear como narcisista, sabe, assim, porque aí já não é um julgamento, né, já não é um, assim, se você é psiquiatra que diagnostica, você não pode atender sua mãe e dar diagnóstico da sua mãe, né? Mesmo que você fosse psiquiatra, assim. Então, é meio louco esse julgamento que Essa o é uma pessoal... pergunta que eu tenho, né? Como é que a pessoa sabe que é uma narcisista? Ela foi no psiquiatra é. junto? Porque agora todo mundo resolveu dizer que a sua mãe é narcisista. Ou seja, a minha mãe me fez sofrer, logo é narcisista. Então, que mãe? Uhum. Qual é o tipo de mãe? Qual é o grau, né? Como que a pessoa vai estudar lá na internet, é que nem TDAH, tem 18 sintomas de TDAH. Você vai lá, se tu tiver acima de tanto, então todo mundo tem, eu tenho, você tem TDAH, todo mundo tem aqueles sintomas. Se você vai pra internet para descobrir se a tua mãe é narcisista, você vai descobrir que é. Por mais que ela tenha sido amorosa, ela tem defeitos e foi. Eu perguntei isso pra ti também, porque recentemente eu publiquei um vídeo onde eu falo 3 motivos para parar de falar mal da mãe. E um terceiro motivo que eu coloco, que é assim, a sua mãe é uma mulher comum. Ou seja, que é isso que você falou agora. A mulher é uma mulher com dores, com feridas. Uma história, e talvez né? ela tenha machucado. Agora, a mãe é ela, aquela que você disse que disse o sim, né? Que a gente estava falando antes, seja, a alma disse sim, a alma, ela foi autorizada, né? A trazer esse filho para cá. Então, a gente precisa fazer esse movimento para poder enxergar essa mãe, que também é saudável, não é só doente, porque a gente possa acessar isso dentro da gente. Senão, a gente vai estar negando uma parte da existência que veio da mãe. Ou seja, eu não quero. Essa mãe eu não quero. Logo, eu não quero uma grande parte de mim, porque a mãe me deu a vida. Então, geneticamente, ela está aqui. Então, se eu excluo a mãe, eu estou me excluindo. E a outra coisa que é muito comum que as pessoas falam, que falaram muito nesse vídeo, foi sobre o fato de que a mãe não dá a vida. Deus é que dá a vida. Aí eu costumo brincar, né? Que engraçado. Eu até falei para uma das respostas que eu dei foi: a maior parte das pessoas que disse isso são crentes, né? De igreja, cristãos. E aí eu perguntei, tá, mas se a mulher não fosse necessária para gerar vida, por que Jesus teve que vir para a Terra através do ventre, né? De uma mulher? Então, assim, se a tua mãe é tua mãe, é porque já foi autorizado por Deus. Agora, se você diz que não é, então você está justamente contrariando a vontade de Deus. Então, é um discurso contraditório esse. Dizer, não, minha mãe não me deu a vida, quem me deu foi Deus. Não. Eu só vejo, Sheila, assim, eu não gosto de usar o termo dar, porque uma vez eu vi uma reflexão que eu achei bem interessante, que é assim, a vida não era propriedade dos nossos pais para eles nos darem, mas foi através deles, é a coisa do sim mesmo, né? Assim, foi através deles que a vida fluiu. Então, se eu não consigo reconhecer a importância do meu pai, da minha mãe, biológicos na minha vida, eu não vou conseguir reconhecer quase nada na vida. Então, assim, independente das palavras que a gente usa, se eu não reconheço que aquele homem e aquela mulher acertaram. Olha só, se eles tivessem se relacionado sexualmente 1 ou 2 dias depois, eu seria outra pessoa. Eu não estaria aqui. Porque o óvulo da minha mãe poderia até ser o mesmo, mas o espermatozoide do meu pai já seria outro. Então não seria o Adamo. Então olha que se eu não reconheço que esse homem e essa mulher tiveram um papel fundamental na minha vida, e só eles poderiam fazer o que fizeram por mim, aí não tem como eu seguir a vida. Se eu estou brigando com isso ainda, aí não tem como seguir a vida. Porque é o básico inclusive de processo fisiológico. É o básico, é incontestável, não tem o que discutir. Eu só estou aqui hoje porque minha vida originou e foi preservada até hoje graças aos meus pais, do jeito que eles foram capazes de fazer isso.
do jeito que foi possível. Então, se eu tenho dificuldade de olhar para isso, eu vou ter dificuldade de olhar para a vida como um todo, né? E aí, quando você fala sobre Deus, será que nessa fala algumas pessoas também não acabam colocando Deus num lugar de pai, de mãe, né? Então, assim, foi Deus que deu. E, de repente, será que não é uma forma de simbolizar isso também, né? Então, assim, será que então não seria... Por que é tão difícil para algumas pessoas ter esse reconhecimento? Aí, de novo, por causa das dores, dos traumas, dos sofrimentos. Só que aí a gente cuida dessas feridas para, enfim, a gente reconhecer esse significado e essa importância. É indiscutível. A verdade, Adamo, que eu vejo assim, que toda contrariedade, ela é um desserviço à vida. Uhum. Toda vez que você quer contrariar algo, né? Você, não concordo, não concordo, não concordo. É um desserviço. Ou seja, tem pessoas que vivem uma vida inteira dizendo que discordam de alguma coisa. Uhum. Seja de uma ideologia, seja de sei lá, de uma opinião, seja de um fato, seja da política, qualquer coisa. A pessoa, ela se posiciona sempre contra. Ou seja, não, isso não é assim, é assado. Na minha visão, aí pode ser que algumas pessoas interpretem isso como romantismo, eu já acho que não, porque é no que eu acredito de verdade e eu já passei da fase do romantismo, que eu já tive essa fase da ingenuidade, achar que tudo é lindo e amor, mas que para mim não tem como eu ter fluxo, qualquer pessoa ter fluxo, ter leveza, ter paz, sem primeiro visitar o amor. Ou seja, o que é amor na minha vida? Como que o amor tem lugar? Tanto que para mim eu tenho um conceito da própria constelação familiar. Eu digo assim, que a constelação familiar tem uma pergunta. E eu falo inclusive para os meus alunos. Se você aprender a fazer essa pergunta numa constelação, você sempre vai ter um bom caminho de desenvolvimento com o teu cliente, que é onde está o amor nisso tudo. Uhum. Porque pode ter sido uma tragédia, pode ter sido uma catástrofe, um assassinato, o que foi no sistema. Mas onde que morava o amor? Onde está o amor nisso? Porque enquanto você não resgata o amor, você não consegue entender a origem das coisas. E o amor é o resgate do fluxo do amor na vida, é que vai fazendo com que você volte para aquele fluxo, conecte prosperidade, conecte vida, mais vida, mais vida, mais vida. Então o amor para mim é a única solução para todas as coisas. Só que a questão é, o que me impede de ver e sentir o amor precisa ser resolvido. Então assim, toda pessoa que está indo, sempre está contrariando, discordando e tal, ela não dá permissão para poder aprender alguma coisa com aquilo, para esse amor chegar. E um dos exemplos mais comuns que existe hoje é divórcio. Ele está errado, ela está errada, né? Ou qualquer processos judiciais. Ele está errado, ela está errada. E aí você fica uma vida inteira querendo provar que o outro está errado, mas você não consegue aprender com o erro. Sim. Porque se acontecer uma coisa na relação é porque a responsabilidade é dos dois. Então, voltando para o primeiro ponto, autorresponsabilidade. Ou seja, onde que eu posso aprender com essa crise, aprender com a minha dor, aprender com tudo isso, me apropriar disso e resgatar o amor que integra, né? Que não exclui, o amor que visita a alma, um amor que vai dizer, nossa, eu pertenço a tudo isso, eu sou uma pessoa que sou amada, né? Resgatar isso mesmo. Sim. É que assim, você sair de um contexto na dor é a resposta mais óbvia, né? Então assim, tô num conflito, separação. Estou insatisfeito com a empresa, demissão. Isso é o mais óbvio. Só que, será que isso não é um movimento, né, de fuga, de resistência e de dificuldade de maturidade? Então, quando eu pego esses temas de quero me divorciar, quero sair da empresa, eu sempre faço uma reflexão assim, olha só, se você estivesse bem, né? Se você estivesse bem com isso, você queria separar, porque é direito seu se separar. Você acha que a vida não está mais caminhando, é direito seu pedir demissão. Mas a questão é, de que lugar você está fazendo isso, né? Se é do lugar de dor, de sofrimento, né? de fantasia, de idealização. Eu vou sair desse casamento porque aqui está péssimo e vai ser melhor quando eu sair. Aqui está péssimo na empresa, vai ser melhor quando eu sair. Isso é idealização infantil, né? A criança que fica lá sonhando assim, como vai ser legal quando isso acontecer, né? Então, de que lugar você toma essas decisões? Quando é de um lugar adulto, maduro, organizado, ok. E aí é onde a gente volta para a história da autonomia emocional, né? Porque aí é uma decisão de autonomia
de maturidade, assim, de olhar para as coisas e dizer, ok, aqui esse contexto não é mais adequado, então vou mudar. Mas aí com isso bem organizado dentro de ti, não é só para fugir de uma dor, não é só porque está ruim demais ali, no sentido de, eu não estou conseguindo processar isso que está me acontecendo, né? Então, as decisões, quando são tomadas desse outro lugar, fluem mais facilmente para a vida como um todo, né? E eu costumo sempre questionar o que é possível aprender com isso, Uhum, né? Porque é como se fossem sempre partes nossas que a gente vai tomando de volta para poder ficar inteiro. uhum. Ou seja, que parte minha gerou esse problema também. Uhum. E nem só entender, né, Sheila? Porque às vezes a gente até entende, mas não organiza, né? É. Não, então entender é importante, senão a gente não teria cérebro, não teria racionalidade, não teria razão. Mas além de entender também, adotar essa postura de como absorver essa experiência que está me acontecendo, né? Se a vida me trouxe a essa experiência, tem algum significado aqui, tanto para que eu absorva, quanto para que eu entenda também, né? É se apropriar, né? Uhum, sim. Eu concordo que tem que... por isso que eu gosto tanto da constelação, porque daí a gente consegue ver com Uhum. clareza, e você enxerga o seu lugar, a sua... Nossa, olha onde que eu estou aqui, né? E aí eu consigo ver qual é a minha responsabilidade nisso, de verdade, olhando para aquilo. E eu me aproprio, ou seja, não, eu posso fazer diferente. E aí assumo essa responsabilidade de fazer diferente. Eu concordo. Às vezes eu acho que o entendimento, ele provoca uma coisa diferente. Ele provoca, na verdade, às vezes um aprisionamento. Uhum. Pessoas que querem entender tudo não se entregam para a vida. Querem controlar a vida. O excesso de entendimento, ele não te permite ver a realidade, principalmente a realidade invisível, que eu costumo dizer que é a verdadeira realidade, né? A gente acaba fugindo por explicações justificativas, que é a história da mãe narcisista. Eu tenho esse problema porque minha mãe é narcisista. Então você fica querendo entender aquilo e não resolve nunca. Eu costumo brincar que tu é terapeuta, eu também. Terapia não resolve o problema com a mãe. Intervenção, sim. Uhum. Então, ficar só entendendo o teu processo com a tua mãe não vai te ajudar. Mas enxergar o amor dela, né? Quando concebeu você, enxergar o amor dela real, aí vai te ajudar. Então, eu costumo me apropriar da experiência. E quando a gente busca entender, muitas vezes a gente está buscando justificar as coisas. Uhum. E isso gera um afastamento da gente. Sim, eu falava esse final de semana, o meu mecanismo de defesa prioritário, assim, né? Aí falando algo bem pessoal, é racionalização. Então, para mim, e mecanismo de defesa é mecanismo de defesa, é para defender, né? Então, quando eu racionalizo demais as coisas, eu estou me afastando. É a ferida, é o que eu chamo de ferida essencial. Assim, a minha ferida essencial é esse mecanismo. Então, se eu quiser continuar sofrendo na vida, basta eu racionalizar tudo. Eu já sei disso, né? Também depois de 10 anos atendendo pessoas, não saber. Então, quando eu me pego racionalizando demais os movimentos, querendo interpretar, entender, eu sei que é o caminho para o sofrimento. Agora, é todo mundo assim? Não, tem pessoas que já não racionalizam de jeito nenhum e que racionalizar, pensar, analisar pode ajudá-las a integrar melhor. Tem outras pessoas, como o meu perfil, que excesso de racionalização é cisão com o coração, é cisão com a emoção e afasta, é rompimento, né? Então, a gente também vai aprendendo a lidar com... Adam, você está dizendo então que tem coisa que a gente constela e a gente ainda tem que continuar lidando com isso para o resto da vida? Tem coisa que a gente constela, que a gente faz uma intervenção com hipnose, com PNL, que só a intervenção já é suficiente, já organiza. Mas tem outras coisas que é lidar com você mesmo. É lidar com sua estrutura, com suas questões e aprender a lidar contigo. É aprender a conviver com você, né? Com suas questões, com seu tipo de pensamento, com sua forma de olhar para a vida. Então, tem coisa que a intervenção já direciona, ajusta, tal. Tem outras coisas que é aquele passo que a gente tem que dar para uma outra etapa, para a gente sair, meio que tirar a casca, né? E ir para uma outra etapa. E aí, essa outra etapa, a gente vai se deparar lá com outros desafios dessa nova vida, né? Então, para mim é muito interessante isso, assim, o excesso de racionalização, no meu caso, impede dos processos acontecerem. Então, eu busco evitar quando eu estou como cliente em processos terapêuticos ou quando eu estou olhando para algo que está acontecendo na minha vida.
Então, quando algo está acontecendo, quando eu caio muito nessa racionalização, é por causa disso, é porque isso, eu prefiro evitar, porque ali é o caminho do sofrimento. Então, eu vou montando outras estratégias para absorver aquilo, né? Perfeito, por isso a importância do autoconhecimento. Uhum. Se você não tivesse autoconhecimento, você nem ia tomar essa consciência. Eu ia ficar dando volta, que aí é isso, assim, eu vejo muita gente estudando isso tudo, constelação, hipnose e tal, e fica dando volta atrás do próprio rabo como cachorro, assim, que fica explicando, não, eu sou assim por causa disso, não, eu faço isso por causa daquilo, e não sai dali, né? Assim, o cachorro às vezes até alcança o rabo, e quando alcança é pior, porque morde e dói, né? Então, assim, fica ali, assim, e não sai daquilo, né? Fica ali, e aí não é assim que funciona, né? A coisa de contestar que você estava dizendo, a contestação pela contestação, ela é extremamente improdutiva, né? Até na academia, até nas ciências, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, eu fiz mestrado na Federal, lá do Pernambuco, até quando a gente vai fazer pesquisa, a gente cria uma hipótese e vai testando aquela hipótese. A gente não se agarra àquilo como... Até para contestar. Diz assim, eu vou testar essa hipótese para ver se é verdadeira, que é um dos métodos, né? Então, eu vou estabelecer caminhos para testar. Não é para contestar e dizer, não, isso não serve. A gente vai criar mecanismos para ver se aquilo funciona ou não funciona. Então, aí na academia você pensa, tem muita gente que fez doutorado, PhD e tal, e aí fica nessa contestação. Porque o autor fulano de tal. Nossa, mas tem um lugar maduro para contestar. É esse o ponto, não é que é errado contestar, é que às vezes a gente contesta pela contestação, pelo prazer de contestar. E aí às vezes a gente até quer humilhar o outro, né? Não, isso aí é errado, você está enganado. Esse lugar de contestação por contestação é sofrimento, é dor. Agora, tem um lugar de contestação de racionalização, não de racionalização, mas de contestação no sentido de... Fazer perguntas. Isso, investigação. Uhum. É mais uma investigação do que uma própria contestação. Isso, será mesmo, uhum, né? Ou o que é que tem mais que eu não estou conseguindo enxergar, né? Então aí a gente vai explorando outras possibilidades. Mas a contestação pela contestação, não, isso não presta, não, isso não sei o quê. Eu sei porque eu já estive nesse lugar, né? Assim, tanto a hipnose quanto a constelação, eu tinha um preconceito enorme antes de começar a estudar. Eu fui o contestador. Não, isso não presta, não. Não, isso aí retraumatiza. Não, isso aí é... Sim, e hoje, no meu olhar, eu sei que existe a possibilidade de retraumatizar. Mas por que é que eu generalizava? Por causa de dores minhas. Por que eu dizia, a constelação não presta? Por causa de dores minhas. Eu conto isso no livro, né, que eu escrevi sobre constelação. Eu contestava a constelação porque eu contestava partes minhas. Agora eu olho e digo assim, ok, tem constelações que podem retraumatizar, ou que o cliente, né, não estava no tempo dele, ou que o profissional acabou deslizando que somos seres humanos, mas aí não adianta generalizar, né? Não é a constelação, é o contexto, é o cenário, é a situação específica. E isso é para tudo, né? Pra Inclusive tudo. Um terapeuta e um cliente num consultório de psicologia. Médico, né? Médico, tudo. Então o engenheiro erra lá o cálculo, derruba o prédio. O problema é a engenharia? Pois é. Né? Não é. É um engenheiro que é incompetente? Pode ser, mas também pode ter sido um engenheiro extremamente competente que errou uma vez. Exato. Né? Pode ser um engenheiro extremamente competente que acertou, mas o terreno alterou, teve uma catástrofe natural que alterou o terreno, então tem tantas possibilidades. Aí a gente generaliza, né? É a engenharia que está errada. Não, tem tantas possibilidades daquele prédio ter desabado, né? E certamente a engenharia não está errada, assim. Pode ter sido um mau uso, pode ter sido um elemento externo, mas não é a engenharia culpada por aquilo, né? Perfeito. Para mim, toda a generalização e todo o reducionismo, eles são um contrafluxo. Uhum. Então, fazer perguntas e contextualizando, né, qual é a situação, é muito importante. E a psicologia se posicionou contra a constelação, né? E eu lamento muito, muitos psicólogos estão deixando a psicologia. Porque os psicólogos que conheceram a constelação não conseguem mais fechar a mente, né? Mas concorda que pode ter constelação muito mal feita?
Claro que sim. Assim como muitos processos de psicoterapia mal feitos. Então, não é sobre a técnica, né? Ou sobre a visão de mundo, mas é sobre a utilização da ferramenta. Isso é para tudo na vida. Como o martelo, eu gosto muito do exemplo do martelo. Pega um martelo, dá na mão de um pedreiro, ele vai saber o que fazer. Agora, pega e bata na mão de uma criança de 5 anos. Pode, numa brincadeira, machucar uma outra criança, não é? Ou joga, imagina. Então, assim, depende sempre de quem está por trás, né? E da maturidade que se tem, mas não do processo em si. E eu acho muito bonito as constelações, Sheila, porque assim, eu comecei com uma psicanálise em 2011. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas quando minha filha nasceu, em novembro de 2010, eu senti que eu tinha feito o projeto mais complexo da minha vida que eu levaria para o resto da vida, né? Porque eu sempre quis ser um pai presente. Então, assim, eu já olhei para aquilo e disse assim, pronto, o resto é fichinha. O resto da vida é fichinha. Eu era muito jovem, né? Eu tinha 23 anos, então eu olhei para aquilo e eu tinha esse sonho de estudar psicologia, de estudar psicanálise. Eu não sou psicólogo, né? Mas a partir do nascimento da minha filha, eu falei, pronto, vou fazer psicanálise. E já fui no caminho de me tornar terapeuta e fui abrindo esses outros caminhos. Quando eu cheguei na constelação, meu primeiro contato foi aquela coisa de contestar. Então, olha só, a constelação eu cheguei em 2000, eu conheci o primeiro contato pessoalmente em 2017. Então, já tinha 6 anos da psicanálise. Né? Então, já tinha ali um arcabouço, informações, já tinha hipnose, já tinha PNL. E quando meu primeiro contato foi rechaçar. Assim, não funciona, isso é loucura, não sei o quê, aquelas coisas, né, que a gente vê as críticas aí. Com o tempo, eu fui percebendo, meu primeiro contato, assim, pessoalmente foi com o Luciano, depois, aí eu fui conhecendo, fui mergulhando, fui vivendo, e, nossa, essa lógica, as constelações, mesmo a psicanálise dizendo, você tem que fazer análise para se tornar psicanalista, e eu tinha feito análise, mas as constelações foi a coisa mais objetiva que eu vi, assim, é impossível se tornar um constelador sem antes ter caminhado pelo seu próprio processo. É tanto que as formações que eu considero sérias começam em processos de autodesenvolvimento. Você olhando para a sua história, Perfeito. Você olhando para a sua relação com sua mãe, com seu pai, com a vida, né? Então, quando a constelação faz esse movimento, mesmo que você não se torne constelador ou nunca mais volte a lidar com a constelação, ela redirecionou o teu fluxo. Não tem como, assim, se você encontra realmente a constelação, se realmente tua alma encontra, porque tem muita gente que vem para os grupos e vem assim, né? Aí, às vezes, a alma encontra, às vezes não. Então, quando você encontra a constelação, é indissociável. Mesmo que depois você fique falando mal, mas ali dentro você... mas me ajudou com aquilo. Mas contribuiu com aquilo, comigo. Mesmo que você não tenha constelado, você assistir uma constelação às vezes é suficiente para você mudar um grau de posição com relação à vida. De deixar aquela pulga atrás da orelha. Será que é mesmo? Imagina uma pessoa que nunca teve um convívio com o pai. O pai abandonou, nunca conviveu. Aí vem para um grupo de constelação. Aí abre uma constelação de reconciliação, né? de tomar o pai lá dele, da constelação dele não, de uma outra pessoa. Aquela pulga atrás da orelha fica assim, mesmo que ele conteste, não, aquilo é loucura e tal, mas fica aquela pulga assim. E aí eu sempre pergunto, por que que ele estava ali naquele momento? Perfeito. Né? Então, às vezes a gente não tem essa capacidade de perceber isso. Uma vez eu fui constelar uma pessoa e ela chegou com uma blusa e que tinha uns dizeres, né? E aí ele sentou lá e tal, no meio da constelação eu olhei para ele e disse assim, o que aconteceu na sua vida em 97? E aí ele olhou para mim e disse, nossa, eu nem lembro o que foi, mas ele falou lá que alguma coisa significativa tinha acontecido. Ou a mãe tinha morrido, ou o pai tinha morrido e tal. E ele disse assim, como você sabe disso? Né? Foi alguém que soprou aí no seu ouvido. E aí eu olhei para ele e disse assim, você tá na tua blusa. A blusa que ele veio tinha lá o ano 97. Aí ele vai dizer assim, ué, mas não foi intencional. Não foi intencional. Ele não vestiu a blusa, ele não comprou a blusa. Vou comprar essa blusa em homenagem ao ano que meu pai morreu. Não foi. Mas existe uma sabedoria do inconsciente. Ele comprou essa blusa, ele escolheu vestir aquela blusa no dia que ele ia constelar,
E aí ele foi lá, e aí eu como constelador deixar uma informação dessa passar é loucura. Então eu questiono lá, e aí deixo por ele, né? Mesma coisa, Adamo. Muitas pessoas escutam falar da constelação, mas não sabem exatamente o que é constelação, o que a constelação faz, qual que é o objetivo. Você explica um pouquinho. Tá. Como é que eu defino constelação dentro dos estudos que eu fiz nesses anos, Sheila? Eu acho que a constelação é um modelo de terapia breve, né, em que a gente olha em uma única sessão, em um único momento, para processos inconscientes, sistêmicos, né? E o que são esses aspectos sistêmicos? São aspectos familiares, dos nossos antepassados, né, que tem relação com esse processo do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo também. E aí, em uma constelação, nós vamos olhar dentro de um tema para as questões que estão emaranhadas ou que estão ali te confundindo, se você está, em que lugar você está com relação àquele tema, onde é que está fora de fluxo, o que é que está acontecendo para aquilo estar se manifestando na tua vida daquela forma. Então, quando você busca uma constelação, você busca colocar fluxo em uma área na sua vida. Então, qualquer insatisfação, qualquer dor, qualquer projeto também, porque muitas pessoas, assim, é só na dor, é só na tristeza. A gente pode fazer também uma constelação de projeto, né? Projeto de vida, projeto profissional, projeto de empresa, né? Então, o que acontece no teu inconsciente, no teu sistema familiar, no teu inconsciente pessoal e coletivo, que está relacionado àquilo. Então, basicamente, uma constelação é algo que a gente vai olhar para esses elementos através de representantes, que podem ser pessoas, podem ser bonecos, né? Podem ser pedras, enfim. A gente vai olhar para aquilo que está acontecendo no teu inconsciente e procurar aonde estão os recursos e onde posicionar aquilo, porque constelação é isso, né? É posicionamento. Então, aonde você está posicionado perante aquele tema, para que você mesmo se reposicione através de frases de solução, de intervenções que o próprio profissional vai te trazendo, para que você consiga se reposicionar. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que a tradução da palavra constelação familiar do alemão para o português seria posicionamento familiar. E do alemão foi para o inglês, do inglês veio para o português, aí acabou virando constelação. Acho que se as pessoas tivessem pensado naquela época, né, que ia dar tanto fuzuê, achar que é uma coisa mística, não teria... Porque se fosse posicionamento familiar até hoje, ninguém ia ficar enchendo o saco. Não ia ter tanta discussão. Por outro lado, eu acho que isso também é sistêmico e providencial. Tudo é sábio, né? Tudo é sábio, porque de certa forma também traz uma sofisticação, né? A pessoa que vai mexer com isso tem que ter um exercício de sabedoria. Então não é uma simples técnica por técnica, né? Porque tem gente que quer pegar aquilo lá como recurso técnico e aplicar. Esses dias me perguntaram, como me autoconstelar? Deus o livre. Se alguém diz que você pode se autoconstelar, sai correndo. Autoconstelação é a mesma coisa que um cirurgião fazer cirurgia em si mesmo. Então é terrível. Imagina um cirurgião anestesiado fazer cirurgia em si mesmo, sem condições. Então, eu gosto muito de ver a constelação não só como um recurso, mas como uma visão de mundo. Né? Eu acho lindo, assim, eu acho que é uma postura, né? Sim. É uma postura perante a vida. Não dá para você... Agora eu acionei o modo constelador. Não, claro, assim, você aciona o modo de atender pessoas, óbvio, né? Que você não vai também viver a vida como se fosse um profissional, né? Aí também não rola. Mas os conhecimentos da constelação não são só para quando a gente está atendendo outras pessoas, né? É na vida. É na vida. Você começa a ver tudo de uma maneira sistêmica, integrada, não consegue mais... É como se assim, você abriu a mente, você não consegue mais fechar. Tudo que você vai ver, você vai prestar atenção nos detalhes. Né? Por que você estava naquele lugar exatamente quando aconteceu aquele problema? Ou o contrário, por que você estava naquele lugar quando você recebeu aquele presente, foi você que foi sorteado? Né? Tudo é conectado, né? Quanto mais a gente enxerga a vida assim, menos reducionista a gente é, porque a gente tem mania de olhar para o ser humano do ponto de vista do pensamento científico, dentro do pensamento científico, reduzindo, né? Olho, separando uma variável, aquilo aconteceu com
com aquela pessoa por causa desse motivo, excluindo todas as variáveis. É o oposto disso. Na minha visão, quando se trata do ser humano, a gente tem que incluir as variáveis. Ou seja, o que o ser humano, né, naquela situação que ele está vivendo, todas as variáveis, elas fazem parte. A gente estava falando da chuva, né? Que choveu bem na hora daquela constelação, naquele momento, assim, e de repente para, né? Eu me lembro uma vez que a gente fez um movimento lindo lá em Florianópolis, era num sítio, e tinha uma casa onde ela tinha uma vista linda para o mar, lá no Ribeirão da Ilha. E aí era um ambiente bem grande, assim, a gente estava fazendo o grupo, né, era um curso do DES, e o último módulo é um módulo espiritual. E aí a gente fez todo um trabalho, de repente caiu assim um pé d'água, mas pensa, né? Mas uma chuva, e era um momento que a gente estava fazendo um trabalho, todo mundo vendado. Quando a gente começou a fazer o trabalho de intervenção, de cura, de repente começou a abrir o pôr do sol, o sol. E aí quando abriu o sol, a gente foi tirando as vendas das pessoas, na frente da sacada, de repente assim, ó, na frente todo mundo abre o arco-íris. Você acha que aquilo foi, né? Você acha aquilo lá e pensa, nossa, daí foi só coincidência. Quem acredita que a vida é tão simplista, sem graça, assim, tudo é coincidência, não sei o quê, a vida é chata. Agora, se você começa a ver que tudo é graça, tudo é divino também, porque tudo está conectado, a vida fica muito mais preciosa, mais contemplativa, mais verdadeira. Quando você enxerga que tudo corrobora para o bem, de verdade, e que você está ali naquele momento que você tem que estar, até mesmo para sofrer uma coisa ruim, para você aprender com aquilo, ou seja, opa, é uma oportunidade. Então você decide na vida se você vai enxergar somente a dor ou se você vai enxergar a oportunidade de cura em tudo. Eu, particularmente, tomei essa decisão há muito tempo, que é ver graça, enxergar a graça, a preciosidade da vida, ser grata a tudo e ter a oportunidade de aprender. Se tiver algum problema, eu tenho que pensar o que eu tenho que aprender com isso, o que a vida está me ensinando. E eu sei, Sheila, que para quem está nos ouvindo, para algumas pessoas que estão nos ouvindo, pode ter uma sensação assim de, mas como é que eu faço isso, né? Porque eu entendo que às vezes a gente está tão mergulhado na dor, a gente está tão distante da rota, que a gente acha que a gente tem que fazer isso pelo pensamento. Então a gente pensa assim, eu tenho que pensar que eu sou grato, eu tenho que pensar que minha vida é boa, que eu estou no lugar certo. E não é, isso só vai virar um conflito dentro de ti, porque você sente uma coisa e quer brigar com aquilo que você sente. Então, assim, o caminho para o centro é através. Tem uma frase, né, nesse sentido, assim, que eu acho muito bonito, de às vezes é a angústia, é o medo, é a tristeza, é a insatisfação, que é o túnel que você tem que atravessar para chegar lá do outro lado nessa visão de gratidão, de ver tudo como belo, de admitir isso como aprendizagem. Só que às vezes atravessar esse túnel sozinho é ruim. Às vezes a gente nem consegue, que a gente fica perdido lá embaixo. Aí as abordagens terapêuticas nos ajudam nesse processo. Perfeito. Né? Mas aí quem está nos ouvindo pode pensar assim, mas parece, eles falam como se fosse tão fácil agradecer. Não, não é. Quando você está do outro lado, não tem como agradecer. Não tem como você sentir isso. Então tem que atravessar para conseguir ter essa sensação, porque é algo que te visita, não é algo que você vai lá e pega e quer trazer para a sua vida, é algo que te visita. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está nos ouvindo já teve uma alegria sem motivo na vida. Aquela coisa de sorrir do nada, assim. É isso, é ser visitado por essa sensação de gratidão, de olhar para a vida com aprendizagem, de olhar para as situações com maturidade. É esse lugar, né? E de perceber, às vezes, assim, nossa, eu não estaria vivendo isso hoje se eu não tivesse passado por aquela dor lá. Não, é perfeita a colocação. De fato, né? E essa é uma decisão que eu tenho. Quando eu estou numa dor, eu mergulho na dor para identificar para onde ela vai me levar. Eu não fujo da dor, né? Que dor é essa, né? Para mim tudo é recado, né? Eu bati meu pé, machuquei meu pé, perguntei, peraí, o que tem aqui para me avisar? Então, porque quando a gente sente no corpo alguma emoção ou a gente tem um machucado físico, qualquer situação, o corpo é o último estágio. É o estágio que já está gritando para você, ei, você não está prestando atenção na sua alma. Você está fora da rota há um tempo já. Então, peraí, então a gente tem que olhar. Tem alguma coisa ali que eu preciso encontrar. E aí, esse recurso, essa ajuda do profissional, ela é fundamental. Me perguntaram como encontrar um excelente terapeuta. Então, assim, eu sou a pessoa mais chata da face da Terra, acredito, para encontrar terapeuta.
Então, eu sou a pessoa certa para responder isso, acredito. Primeiro, eu busco ajuda, Adão. Eu sempre busco ajudar. Ah, vou fazer uma constelação, ou uma intervenção espiritual, ou às vezes uma hipnose, né? Alguma coisa que eu tenha que fazer, eu tenho os meus mecanismos. Primeiro, eu tenho que conhecer quem são os profissionais, eu tenho que confiar nos profissionais. E para mim, uma coisa muito importante é o histórico de experiência do profissional, a coerência dele, ou seja, não adianta ser um profissional dos livros, ou seja, né, tem uma experiência, mas tem que ter coerência na vida, aquilo que ele faz, né, que ele exerce, ele faz na vida dele também, a coerência é fundamental. Para mim, em tudo, na medicina, na psicologia, em qualquer área da vida, a coerência é fundamental. A técnica que a pessoa tem, e eu preciso admirar aquela pessoa. Sabe? Tipo assim, nossa, realmente eu fico um tempo, sabe, visitando, enxergando, para ver se vale. E a outra coisa que eu vejo, como eu sou da área, eu sempre entro em oração. Aí eu pergunto assim, não, Deus, para quem eu vou pedir ajuda? Eu preciso constelar, eu entendi que eu preciso constelar esse tema. E às vezes numa oração, Deus fala no meu ouvido assim, um nome, né, uma situação. E às vezes aquilo vem assim para mim, agora eu entendi. Aí no dia seguinte eu vou lá, marco, e resolvo. O que de jamais uma pessoa deve fazer na minha visão, e talvez não sei se você vai concordar ou não. Eu não gosto da ideia de trocas gratuitas para quem está aprendendo. Sabe aquela coisa assim, ó? Acabei de aprender a fazer regressão. Né? Faz o seguinte, deixa eu te atender de graça. Eu tive casos gravíssimos que eu tive que atender de resultado de um trabalho mal feito. Então, assim, ó, poxa, a regressão é um trabalho muito forte. A constelação familiar também é um trabalho muito forte. Então, assim, quando você vai procurar uma ajuda de algo muito sério, você tem que saber para quem você está indo. Sim. Então, assim, eu digo, pergunta para essa pessoa, onde é que você estudou? O que você faz? Estuda essa pessoa primeiro, estuda o teu ajudante. Porque, às vezes, a pessoa vai constelar com alguém que fez uma escola online, que pagou R$ 39,90 para receber um certificado, entendeu? Para poder aprender lá na internet e constelar. E nunca constelou ninguém na vida. Então, o risco daquela pessoa acabar com a vida da outra é muito grande. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com o que entra na tua cabeça. Os meus alunos de hipnose, Sheila, eu até sugiro que eles atendam outras pessoas, mas aí eles, sob supervisão, né? Eles fazem primeiro a entrevista, aí trazem para mim, aí a gente discute, alinha o que vai ser feito e eles marcam a intervenção. Aí eu acho até que é legal, assim, né? Porque aí a pessoa que está se formando na área tem um caso, né, que atende lá mesmo que seja gratuito, mas com supervisão. Uma coisa importante que, falando isso, e é fundamental, que é assim, ó, eu tô falando que eu sou chata, mas vamos pensar. Eu preciso marcar, eu não tenho dinheiro, por exemplo, não tenho dinheiro para constelar com a Sheila, né, que é referência, né, no Brasil hoje. Mas eu quero constelar. Eu vou constelar com quem? Estuda com quem estudou, com quem é referência. Então, assim, ó, onde você estudou? Você estudou com a Sheila Ortiz, por exemplo? Tá, a Sheila Ortiz eu sei que é séria. Sei que ela vai, que ela é dura, né? Eu sou muito exigente, eu sou conhecida nos avançados como uma pessoa chata mesmo. Eu sou uma professora chata. Porque vida é vida. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a mente do outro. E aí, o que eu vou te dizer uma coisa bem séria aqui. Quando você vai procurar um profissional e ele ainda é amador, se ele é honrado, ele vai contar para você que ele é amador. Porque aquele cara que começando a atender, que nem você está falando, começando a hipnose, começando a constelação, ele vai até o ponto que ele dá conta. Ele nunca vai além disso, porque ele tem postura, estudou numa boa escola. Então, eu confio nesses meus alunos também, como você confia nos teus. Por quê? Porque eu sei que ele não vai fazer cagada. Ele não vai pegar e ir além e seguir um método que ele inventou na cabeça dele. Não, ele vai seguir um protocolo de atendimento que ele aprendeu na escola e que ele vai até ali. Passou dali, ele vai gritar por ajuda. Ele vai dizer, vou marcar uma próxima sessão e ele vai buscar a supervisão. Então, peraí, isso é seriedade. Seriedade. Então, assim, ó, eu não tenho toda a experiência do mundo, mas eu estou ancorado em quem tem experiência. Então, eu sou aluno do Adamo. Tá, peraí, então tá qualquer coisa. Inclusive, eu tenho na minha equipe profissionais que atendem. E eu digo isso, né? Eu falo em lives, eu falo em várias situações, assim, quem quiser tem uma equipe maravilhosa. Todos profissionais, já são terapeutas, são consteladores. Só que eu sei que se tiver algum nível hard de situação, eles vão correr para mim. Eles vão dizer, Sheila, eu tô com uma situação assim, assim, assim.
Então, eles têm um encontro uma vez por mês comigo para poder eu dar a supervisão, tirar dúvidas, aquela coisa toda. E eles vão avançando, né? Utilizando o método DES, né? que é um método que eu uso. Então, são níveis diferentes de ajuda, na minha visão. Então, busco níveis diferentes daquilo que eu dou conta, ou seja, eu só tenho como pagar uma sessão de tanto. Eu vou ter que encontrar alguém nesse mercado. Talvez é melhor fazer isso, né, Adamo, do que não fazer. Então, eu prefiro encontrar. Sim. Mas quem é essa pessoa? Ela é séria? Ela é comprometida? Beleza. Agora, não, eu tenho como condições de pagar mais caro por alguém que já é macaco velho no mercado. Vai lá e paga. Vai lá e vai naquela pessoa. Eu sou esse tipo de gente. Sim. Eu sou o tipo de pessoa que prefiro pagar caro por quem é bom no mercado. Porque também, né, gente, a gente não pode esquecer de uma coisa, que eu, por ter muito autoconhecimento, sou muito exigente com o profissional. Então, eu já vou lá e volto, vou e volto. Fui fazer terapia. Eu vou fazer terapia com uma pessoa. Meu Deus do céu. Daí ela falava, eu assim, olha o que eu fazia na minha cabeça. Eu falava com ela, eu ia lá, eu me respondia e voltava. Eu não dava nem tempo de ela raciocinar. E eu falei, não tá funcionando essa terapia, porque eu tô era uma terapia muito rápida, assim, eu queria que ela me provocasse uma coisa que eu não soubesse. Usasse uma técnica e tal, uma intervenção que me tirasse do controle. Porque é muito difícil para quem é terapeuta não se auto-perceber. Né? Porque a gente está sempre se auto-percebendo. Por isso que eu sou chata. Digo, eu quero ver algo que ninguém me mostrou ainda. Eu quero que alguém entre na minha cabeça e diga, você está sendo assim por causa disso, disso, daquilo. Olha o que está acontecendo contigo. Pum, veja, pá. E dá aquela acordada. Nossa, eu não tinha visto isso. Então, para mim, isso é importante, sabe? Sim. Eu acredito, Sheila, que quando a gente está... Eu acho que da tua resposta, na hora que você fala assim, eu vou lá e faço uma oração, eu acredito que quando a gente ganha esse poder de centramento, a gente vai encontrar o profissional adequado, sabe? Agora, se a gente sair decidindo sem esse centramento, a gente pode cair numa casca de banana, num problema sério, sabe? Até por indicação, assim. Uma vez eu indiquei um dos melhores neurologistas lá do Cariri, né, para uma pessoa. E aí ela chegou e disse assim, nossa, eu me senti muito mal. Ele foi muito ignorante, foi muito grosso comigo. E aí eu parei e pensei assim, assim, ele poderia ter sido um pouco mais gentil, eu concordo, né, um pouco mais humano. Mas foi um neurocirurgião. Então, ele te entregou a neurocirurgia bem feita, né? Sim, entregou. Ok, ele poderia ter sido mais gentil. Mas aí eu pensei assim, olha só, para uma pessoa ele foi grosso, foi ignorante, foi não sei o quê. Para outra pessoa, ele foi técnico e conseguiu entregar. Então, até o melhor profissional para mim, pode ser que não seja para o outro, né? Exato. Então, de repente, a gente pode até... eu vou procurar um profissional. Aí eu saio procurando currículo, internet, não sei o que, indicação e tal. E mesmo assim pode ser que não seja o profissional adequado para a minha questão. E às vezes uma pessoa lá que está começando, né, e tal, dá certo e me ajuda e dá fluxo àquilo. Então, acho que no final das contas é encontrar esse centramento para tomar essa decisão, né? Perfeito. Porque sem esse centramento... Talvez a pessoa venha até constelar contigo e saia, porque ela não veio centrada para isso, né? Então, de repente, ela vem constelar contigo e sai com experiência que para ela foi, não vou dizer que foi ruim, mas assim, foi pouco produtiva ou enfim, né? Não conseguiu se conectar ao modelo de trabalho. Então, se a gente aprender a encontrar esse centramento para decidir o profissional, né? E consultando sempre uma parte sábia dentro da gente, uma hora o profissional surge, né? Para a gente poder ir constelar e atender isso e aquilo outro. Mas, óbvio que o currículo dele é importante, né? A formação dele é importante, os anos de experiência. O que eu vejo hoje, Adam, só que um cuidado que eu alerto, assim, é porque, infelizmente, hoje o universo da terapia, das terapias, está muito bagunçado. Então, assim, muita gente perdida, não sabia o que fazer, foi ser terapeuta. Sim. Então, assim, tem gente que nem se encontrou ainda, não sabe o que quer, não sabe quem é e está buscando fazer terapia para ganhar dinheiro. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Sim, então, tem que ter uma postura exigente. A tua vida, ela é uma vida importante. Então, assim, você tem que ser a pessoa que mais se ama. Ou seja, eu não vou entregar minha vida para qualquer pessoa. Assim como um médico, se você tem que fazer uma cirurgia, você vai entregar para qualquer pessoa o seu corpo, né? Você tem que sentir confiança. Então,
uma boa medida é a relação de confiança. Então, Sim. se é um terapeuta que vai ficar mais tempo com você, você foi na primeira sessão e E não não- deu o rapport, não deu aquela liga, não volta. É verdade. Não força, porque é barato. Não força, não deu, sai fora. Então tem que ter essa autopercepção, sabe? Dá uma sensação de, é isso. Não, é isso. Ele não me falou coisas confortáveis de ouvir, mas eu senti ali confiança. Sim, o caminho é lá. O caminho é lá, é isso. Aí você tem aquela, aí você segue, né? Então acho que é isso, né, Adam? Que delícia da gente conseguiu fluir bastante nessa conversa maravilhosa. Espero que as pessoas que nos assistirem possam aproveitar bastante. Peço que você me fale as suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir, fazer perguntas, encher o saco lá no Instagram. Pode falar, por favor? Sim, o YouTube Adam Brasil PC, no Instagram Instituto Adam Brasil. Então localiza aí que tem muito material, muito conteúdo, muita reflexão por aí também. Muito obrigada pela tua participação, foi um prazer ter você aqui. Né? Lá do Ceará, tá aqui em São Paulo, para a gente poder conversar, que bom que deu certo, viu? Que alegria. Que você possa voltar mais vezes. Sim, estou bem feliz, muito obrigado pela recepção e é sempre bom lhe ver. Muito obrigada. Você que está aqui até o final conosco, muito obrigada, que você possa se sentir aí pertencente, que você possa fazer muitas perguntas, tanto para mim quanto para o Adam, fique bem à vontade. Vamos refletir mais por uma vida melhor. Grande abraço.